meu querido Pai, aqui estamos nessa segunda-feira, felizes, gratos, porque, como eu gosto de lembrar, desde a hora que eu me levanto, se estou aqui, é porque o Senhor tem me dado essa graça e essa misericórdia. Ter uma oportunidade na vida, só entende quem já não tem mais. Mas que maravilha, Senhor, quando nós podemos usar o tempo que nós temos. Posso me lembrar das visitas aos hospitais, aos presídios, e isso foi tão importante. Vejo que tudo na vida, em tudo há um propósito, uma boa oportunidade. Porque todas as vezes que algo parece pesado, posso voltar lá e ouvir depoimentos, pessoas que no leito de morte diziam: se o Senhor me levantar daqui, tudo que eu vou fazer é adorá-lo e servi-lo. Ah, como eu gostaria de estar lá na igreja agora. E os que estavam presos, se Deus me tirar daqui, eu vou ser um obreiro. Ora para Deus me tirar daqui. Porque o dia que eu sair daqui, eu vou fazer certo. Eu vou estar todos os dias na igreja. Quantos que diziam: oh, irmã, eu daria tudo para estar na igreja lá com vocês. Então, quando me lembro disso, Senhor, e faço questão de trazer a minha oração de abertura, um pouco dessas lembranças boas, ao mesmo tempo tristes naquele momento, mas tão edificantes para a minha vida. Uma boa história de vida. Porque hoje, cada oportunidade, dentre tantas situações, eu também tenho as minhas, trancada dentro de um hospital, com filho em UTI, trancado em hospital, com filho desenganado. Não, eu não queria estar em nenhum outro lugar, eu queria estar aqui. E é por isso que talvez alguns nem entendam quanto eu agradeço cada oportunidade de te adorar. Porque a verdade é que quando a gente não está te adorando, pode ser que estejamos vivendo ou passando, ou procurando até algo que pode roubar de vez aquele momento com o Senhor. Eu te peço que, como diz a sua palavra, que eu possa estar todos os dias na sua casa. Me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E eu peço que, como também Davi disse isso, ele também disse que eu possa morar todos os dias da minha vida, estar no teu templo e contemplar a tua face. Ó Deus, ajuda cada um a valorizar os momentos com o Senhor. Ajuda cada um a valorizar o tempo precioso que usa para adorar o Senhor. Ajuda, Senhor. Eu peço para que cada um veja em valor, encontre alegria somente no Senhor. E que possa ser grato por cada dia, cada oportunidade, cada reunião. Porque as oportunidades se esgotaram. Estão em várias situações impossibilitadíssimos de estar na sua casa, mas desejosos ao extremo
de poder fazer isso, com essa liberdade que nós temos de ir e vir, de poder dizer: eu estou indo para a igreja. Para onde você está indo? Estou indo para a igreja. Ó Deus, obrigada. Mantenha a minha família, mantenha o teu povo, mantenha todos com esse espírito, que esse espírito permaneça e abundante e sempre crescendo na vida de cada um, que todos sejam cheios da tua presença, do teu poder, e gratos por cada oportunidade que o Senhor concede de poder estar na tua casa, te buscando, te adorando, te servindo, se aproximando ainda mais do Senhor. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, nossos erros, tudo que nós talvez falamos, pensamos, que entristecemos o teu espírito. Perdoa, passa do teu sangue sobre nós. Mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito, que todos sejam lavados com o teu sangue, purificados, e que nenhuma situação venha bloquear, meu Deus, o relacionamento com o Senhor, porque nós sabemos que a falha nunca está no Senhor, e que o Senhor não está surdo nem aleijado para não poder abençoar, mas que são as nossas iniquidades que fazem divisão entre nós e o Senhor. E nós queremos muito o Senhor, nós dependemos do Senhor, a tua presença que faz diferença. É um prazer te buscar, é um prazer te servir, não há nada melhor. A missão mais importante, a coisa mais importante que existe no mundo, Senhor, é levar o teu nome às pessoas. Essa é a missão mais importante, porque tudo nessa vida passa, mas a tua palavra não passa, e a vida eterna, ela existe, para o inferno e para o céu. Ainda que uma pessoa não acredite, o inferno existe e o céu existe, e somente os que estão vivendo de forma separada é que vão andar em ruas de ouro. Ó Deus, que essa reunião não seja mais uma reunião, mas que possa mudar vidas, transformar, encher cada uma do teu poder, da tua presença, de espírito, de visão, que haja crescimento, que todos possam produzir grandes frutos através do que vão aprender. Assuma o controle dessa reunião, se faz presente. Eu repreendo obras armadas contra nós, inveja, olho gordo, maldade, pragas, rituais malignos, atuações diabólicas, setas, dardos contra nós. Eu repreendo em nome de Jesus. O teu sangue tem poder sobre nós, o teu sangue tem poder sobre nós, o teu sangue tem poder sobre nós, o teu sangue tem poder sobre essa reunião, sobre esse templo, sobre os nossos templos, o nosso povo em todo lugar, todos que nos acompanham, talvez aqueles que estão lutando para chegar, eu não sei. Senhor, abençoe, recompensa cada um que tem se esforçado para te buscar, que todos sejam revigorados, vivificados, renovados, abençoados, respondidos, e vivam milagres para a glória do teu nome. Eu te amo muito e te agradeço por tudo. E te agradeço por mais essa oportunidade. Como diz a sua palavra, aproveitem ao máximo as oportunidades, porque os dias são maus. Então aproveitem. Nós estamos aproveitando. Eu não tenho mais o ontem. E a unção de ontem a gente sabe que não serve, não basta para hoje. E a unção que vamos receber hoje também não basta para amanhã. Por isso que todos os dias nós precisamos ter o nosso tempo com o Senhor, a comunhão, e ouvir a palavra, e manter a nossa mente preparada, e o nosso coração preparado, para conseguirmos fazer tudo aquilo que a sua palavra nos ensina. Abençoa-nos com esse entendimento profundo, de forma revelada, que entre a sua palavra. Obrigada por tudo, assuma o controle do trabalho, nós te amamos, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? É mesmo, diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2016. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém? Sentem-se, por favor. Quando nós lemos em Isaías 59,
há uma explicação para quando as pessoas estão questionando a sua situação. Então, por favor, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Às vezes há tantos questionamentos. Por que isso está acontecendo? Por que aquilo não está acontecendo? Ali responde tão clara e simples. O Senhor, o teu Deus, não está surdo, não está com a mão encolhida, nem com o ouvido agravado para não poder abençoar. Quer dizer, Deus não está surdo, a mão continua no mesmo lugar, Ele continua sendo o mesmo Deus. Mas são as vossas iniquidades que fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Às vezes eu encontro pessoas, antigamente ainda quando eu estava continuamente atendendo pessoas, às vezes chegavam algumas tão revoltadas, tanto que eu produzi, tanto que eu fiz, tanto isso, aquilo, não sei. E eu esperava essa promoção, e eu esperava aquilo, e eu esperava aquilo outro. E com aquela raiva de alguém, sabe? Porque aquela pessoa não fez isso, aquela pessoa não fez aquilo por mim. Eu vou te dizer uma coisa, que se você aprender hoje, vai mudar a sua vida. Você não tem que ficar com raiva de alguém porque alguém não fez algo por você. Eu quero que você entenda que quando Deus decide promover uma pessoa, ainda que uma pessoa, ainda que aquela determinada pessoa que tem o poder para fazer isso por você, não queira, Deus passa por cima dela. Deus tira ela ou tira você. Deus faz o que é necessário. Se for necessário ela ser arrancada para você ser promovido, ela vai ser. E se for necessário você sair de lá para ir para outro lugar, para viver o que você tem que viver, você vai. Então, a verdade é que tudo está na mão de Deus. E às vezes as pessoas culpam pessoas por não terem feito aquilo por elas, quando muitas vezes não tem nada a ver com aquela pessoa. Às vezes o próprio Deus fechou o coração daquela pessoa para ela não fazer aquilo. Às vezes o próprio Deus fechou aquela porta, porque não era para ser, não é o que Ele tinha com você, ou porque Ele está trabalhando algo na sua vida. Porque quando Deus decide promover, Ele está promovido. Não importa se alguém gosta de você, se Ele não gosta, se Ele está do seu lado ou não está. Não importa nada. Essa história de que, não, eu não consegui aquilo porque o meu chefe não gosta de mim, ou porque tal pessoa não gosta de mim, ele pode gostar, não gostar, ele pode te odiar. Quando chega a hora de algo acontecer, não vai ser essa pessoa que vai ter o poder de impedir. Não vai. Algo vai acontecer para que você viva o que você tem que viver. Então, muitas pessoas, elas passam a vida atribuindo aos outros a sua falta de resultado, o lugar em que ela está. Então, assim, eu ouço isso direto. O problema está na economia, o problema está no governo, o problema está nisso, o problema está naquilo, o problema está naquilo. E eu, conhecendo a Bíblia como eu conheço, eu tenho, assim,
suporte suficiente para dizer a você que não importa o lugar, o tempo, o governante, importa a fé, importa o espírito, importa você estar agradando a Deus, porque se você agradar a Deus, é o que nós falamos a semana passada. Se você estiver agradando a Deus, Ele te coloca na terra. A questão não tem nada a ver com gigante. Pode ter gigante na terra, mas se Deus decidir te colocar na terra, você vai derrubar os gigantes. Foi exatamente isso que Josué e Caleb falaram. Gente, espera aí, tira o olhar dos gigantes. Os gigantes não são nada. Eles não são. Se Deus se agradar de nós, Ele nos coloca na terra. Se Deus quiser me abençoar, Ele vai me abençoar. Isaac ficou riquíssimo na terra da seca, da fome. O Josué e o Caleb disseram para todos aqueles negativos: se Deus quiser nos colocar na terra, Ele vai colocar. Tudo que nós temos que fazer é agradar a Deus. Tira o olhar dos gigantes. Quer dizer, às vezes o seu olhar está no lugar errado. Você acha que o problema da sua vida são os gigantes. O problema da sua vida é aquela pessoa, é aquele chefe. O problema da sua vida é a crise que o país está passando. O problema da sua vida, o problema da minha vida é esse. Não. Você está no raso e não está buscando onde você deve buscar. Ontem nós falamos sobre isso. Quando você profetiza, usa a sua fé, crê que já recebeu. Agora, quando estiver orando, observe se você tem alguma coisa ou qualquer coisa contra alguém. Porque queira você sim ou não, goste sim ou não, você não tem como passar por cima do que está escrito. E o grande problema de um grande número de cristãos é que muitos pegam o que gostam, desprezam o que não gostam, e quando leem, não prestam atenção no que estão lendo. E você precisa prestar atenção, porque tudo que está escrito se cumpre rigorosamente, minuciosamente. Deus pega a sua obediência e transforma em bênção. O diabo pega a sua desobediência e transforma em maldição, que é um problema para você. Então, Deus nada na face da terra tem o poder de impedir a ação de Deus por uma pessoa. Então, às vezes, nós queremos culpar pessoas, o lugar, o momento, o ano. Se nós nos prendermos a isso, então, que Deus é esse que é tão forte, abriu o mar vermelho, fez o céu e a terra, a nossa vida, mas agora a crise, agora o chefe, agora o momento X, tem mais poder do que Deus. Desde quando que alguma situação vai prender Deus? Quando Deus diz, é já, ninguém. Operando Deus, quem impedirá, diz a Bíblia. Quem é capaz de medir força com Deus? Ninguém. Na face da terra, a coisa mais poderosa que existe, mais do que a bomba atômica, mais do que qualquer coisa, é a palavra de Deus. É lamentável que até os cristãos não creiam nisso. Não existe nada mais poderoso que a palavra de Deus. A palavra de Deus é a coisa mais poderosa. Ninguém na face da terra pode resistir à palavra de Deus. É igual quando eu ouço assim, porque derrubaram o fulano. Ninguém derruba quem não deixa, Deus não deixa derrubar.
Por exemplo, não há governante que não tenha sido colocado por Deus ou tirado por Deus. Quem colocou o rei no poder, Saul no poder? Deus. Deus colocou Saul. E quem tirou? Deus. E Deus colocou alguém que para a maioria não era nada. Mas acontece que o Saul, Deus o colocou. E ele não foi obediente. Deus o tirou. Deus põe, está escrito isso, com essas palavras. Deus põe, Deus tira. Deus põe, Deus tira. De onde é que Deus tirou Davi? Do pasto, de trás das ovelhas. Porque lá no pasto, quando ninguém estava vendo, ele estava construindo um relacionamento com Deus. Eu já falei para você que a sua vida pública depende da sua vida privada. Em tudo. Quando Deus não consegue resolver uma coisa com você no oculto, Ele vai trazer a público. E o seu sucesso publicamente depende da sua vida privada. E um grande número de pessoas se preocupa demais com o que todo mundo está vendo, não se preocupa com o que Deus está vendo. O que vai pesar para Deus não é o que todo mundo está vendo, é o que Ele está vendo. O que Ele está vendo. Está ouvindo direitinho? Que isso tem toda a importância. É o que Deus está vendo que pesa. E o que Deus estava vendo na vida do Saul não era coisa boa. E por que ele foi lá e mandou tirar do pasto? Porque ninguém estava vendo, nem o pai, nem os irmãos, ninguém valorizava o Davi. Tanto é que o pai não lembrou dele na consagração que o Samuel foi fazer. Mas Deus lembrou, porque lá no pasto, no oculto, onde só as ovelhas viam, Deus sabia do espírito e da comunhão que ele tinha com ele tinha relacionamento com Deus. O Saul não tinha. Então, quem pôs o Saul foi Deus, mas quem tirou também. Então, Deus põe, Deus tira. Deus põe quem Ele quer, e a hora que Ele quer tirar, Ele tira também, ainda que o sujeito se contorça. Para aquilo não acontecer, acontece. Então, me admira, às vezes, até cristãos tomando partido, às vezes, em política, em coisa, e naquela ladainha toda, disso e daquilo, me admira. Porque eu penso assim, parece que você não conhece a Bíblia, não, criatura. Você acha que se Deus quiser impedir uma coisa, Ele diz, não, ninguém vai conseguir isso. Ninguém consegue. Ninguém consegue derrubar alguém que a proteção de Deus está lá. Mas também ninguém consegue segurar quando a mão de Deus não está. Ninguém segura. Pode lutar, mas lutar de todas as maneiras. Ninguém segura. Então, o povo de Deus precisa viver de forma mais profunda. Entender as coisas de Deus. E não ter essa mentalidade, ora de Deus, ora mundana, eu acabo discursando parte de Deus, parte do mundo. O mundo está dizendo uma coisa e eu entro na onda e pego aquela ideia, aquele pensamento, é isso mesmo. Não, quem manda em tudo é Deus. Deus tem um controle, Ele sustenta a terra sobre o nada. O Deus que sustenta a terra sobre o nada, lá precisa depender de alguém
Ou alguém teria força para impedir os planos de Deus? Operando Deus, ninguém pode impedir. Definitivamente. Deus põe e Deus tira. Deus fere e Deus cura. Está escrito em 1 Samuel 2. Ele é o Senhor. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser também, Ele não faz. E quando Ele encontra lugar para fazer na vida de uma pessoa, o mundo pode se levantar contra aquela pessoa. O mundo inteiro. Igualzinho com Elias. Elias estava sozinho, como ele mesmo disse, só eu fiquei, só tem eu aqui, de profeta do Senhor. Não tem mais ninguém, eu sou o único que sobreviveu. Não tem mais ninguém. Todo mundo estava contra ele. E quem é que teve sucesso em absolutamente tudo? Elias. Todo mundo estava contra ele. Mas quem é que teve sucesso? Elias. Por quê? Porque Deus era com Elias. Ninguém lembrou de Davi. Ninguém nem lembrou de Davi. Ele estava no pasto, de trás das ovelhas, diz a Bíblia, eu te tirei. Então, naquele momento, até as ovelhas tinham mais importância. Mas ele tinha, ninguém estava vendo. Era algo que estava oculto aos olhos das pessoas, mas Deus estava vendo, a família dele não estava vendo. Mas Deus sabia que ali havia um homem que temia ele. E o que ele fez? Mandou chamar e tirou ele de trás das ovelhas. Não foi ninguém que foi buscá-lo. Foi Deus, porque ninguém lembrou dele. Então Deus colocou, não foi a família dele, não foi alguém que lembrou dele, porque ninguém lembrou dele. Foi Deus. Então às vezes você fica assim, falando, ninguém lembra de mim. Faça Deus lembrar de você. Ninguém se importa comigo. E daí? Eu li ontem para você, Paulo disse, ninguém esteve comigo nessa situação que eu vivi agora, terrível, de julgamentos, prisões e tudo. Ninguém esteve comigo, todos me deixaram, todos me abandonaram, mas o Senhor esteve comigo e me livrou da boca do leão. Porque mesmo que ele tivesse todo mundo com ele, quem que ia poder livrá-lo de lá? Ninguém. Ninguém, é Deus que vai livrar. Quem vai te livrar é Deus. Quem vai mudar corações, quem vai usar pessoas para te favorecer, igual foi usado, o Senhor usou pessoas para favorecer, usou na Babilônia para favorecer o Daniel, usou para favorecer a Esther. Deus usa quem Ele quer para te favorecer, na hora que Ele quer. Se não tiver, Ele levanta. Se uma pessoa resistir firme, como Ramã resistiu contra o povo de Deus, Deus derruba. Então assim, Deus colocou o Saul e Deus tirou. E botou o Davi. Ele bota quem Ele quer. E Ele põe e Ele tira. Então, ninguém, nenhuma pessoa aqui, nenhum ser humano, que acha, seja ele cristão, mas mesmo os mundanos, que acham que podem fazer, eles podem fazer o que eles quiserem, só que ainda assim a palavra tem peso. O que eles plantam, o que uma pessoa, seja ela a mais mundana da face da terra, o que ela planta, ela vai colher. Porque é uma lei que já foi estabelecida e que não há ser humano na face da terra que pode anular. Nenhum ser humano pode anular aquilo que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa e eficaz. E ninguém pode anular, ninguém pode impedir o agir de Deus. E se está escrito, o ser humano
seja qual pessoa, eu sou ateu, eu não acredito, ele ainda terá que responder às leis que ele teve, certamente, condições, porque todo mundo tem, a palavra diz que todo mundo tem condições, e nem que tenha sido uma vez ele ouviu. A palavra continua tendo peso sobre a vida dele. Eu estou me fazendo entender? Quem está entendendo? Porque o que eu estou falando faz toda a diferença. Porque aí você começa a colocar a sua cabeça na direção certa. Senão você passa a sua vida responsabilizando os outros ou o sistema, sendo que você, agradando a Deus, Deus pode te colocar onde Ele quiser. Independente de qualquer coisa, Deus, quando Ele decide promover uma pessoa, acabou, está promovida. O que está, o entorno, não pesa. Então, quando Deus quer abençoar, Ele abençoa. Então, o que eu tenho que fazer? Não impedir a bênção de Deus na minha vida. Como é que eu impeço a bênção de Deus na minha vida? Desobedecendo a Ele. Ignorando coisas que são reais, verdadeiras. Não me esforçando bastante para estar dentro daquilo que eu tenho que estar. Porque alguns não estão se esforçando bastante. Ele quer viver tudo em Deus, mas ele não se esforça para crescer espiritualmente, ele não se esforça para ampliar a mente dele, ele não se esforça para colocar em prática tudo aquilo que ele tem recebido, ele não se esforça, ele mantém aquela fortaleza mental, é difícil demais, é difícil demais, é difícil demais, e ele vai assim, ou ele não obedece em nada, ou ele obedece em partes, e aí ele fica lá, lamentando os seus resultados, mas não dá a Deus o que Deus está requerendo dele, que é obediência, extremamente obediente, obediência radical, não obediência parcial. Vamos para Mateus 17, 27. Mas, eu poderia ler o resto, mas o resto não me importa, eu explico o que está aqui, porque senão eu ia perder muito tempo, com a outra parte que no momento não importa, pode importar outro dia, hoje não. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. O Pedro foi questionado sobre o pagamento do imposto do templo. E resumindo, o Senhor disse, não, tem que pagar. Para não escandalizar, tem que fazer o que é certo. Ele precisava de dinheiro para pagar o imposto. O que ele falou para o Pedro? Vá, joga um anzol, pega o primeiro peixe, abre a boca dele, que tem dinheiro lá. Quando Deus quer abençoar a vida de uma pessoa, não existe impedimento. Ele precisava pagar, porque até Jesus deixou claro, ele estava como homem, ele precisava de dinheiro para pagar o imposto do templo. Cada um tem um compromisso, esse era o compromisso dele já naquele momento. Dinheiro é dinheiro em todo lugar, o que tem que ser pago, tem que ser pago. Ele mesmo disse, para não escandalizar, vamos deixar isso certo. Vá lá no mar, pesca o primeiro peixe, joga um anzol, pesca o peixe, abre a boca dele, que tem dinheiro lá, vá lá e paga o imposto. Às vezes as coisas ficam travadas na vida das pessoas, e nada, mas nada entra, não flui, não anda, é uma coisa assim amarrada. Tem alguma coisa que precisa ser vista na sua parte espiritual, não é fora, é na sua vida.
Na sua vida. E quando eu falo na sua vida, inclusive aquelas pessoas que acham que elas devem ser promovidas, ou que elas merecem isso, e muitas vezes Deus está lutando para mostrar a elas que elas não são aquelas boas funcionárias, ou aqueles bons funcionários que elas tanto acham que elas não são aquelas pessoas íntegras e corretas na vida delas, como elas acham que elas são, e às vezes aquela sua atitude está interrompendo o agir de Deus na sua vida. Uma atitude errada como funcionário, uma atitude errada como patrão, como chefe, como pessoa, está impedindo o agir de Deus na sua vida. Deus está dizendo claramente, não posso promover, não posso dar mais a você. Você não é íntegro. Algumas pessoas não são íntegras. Elas simplesmente não são. Mas elas não veem. Elas estão ignorando coisas importantes. Quando Deus quer abençoar, até na boca do peixe você pode encontrar dinheiro. Quando Deus quer abençoar a vida de uma pessoa, olha isso aqui. Você tem um compromisso, eles tinham um compromisso, o imposto, cada um tem um compromisso. Onde eu vou arrumar? É onde eu vejo que as pessoas procuram sempre no lugar errado. Elas rodam tudo, elas procuram tudo, primeiro elas esgotam todas as possibilidades, depois é que elas pensam na possibilidade de buscar a Deus, ou de submeter a Deus, e etc. Algumas não aprendem, elas continuam caindo nos mesmos erros. Quando elas já deveriam ter aprendido, peraí, isso aqui está travado, já é uma coisa, é uma questão espiritual, eu preciso buscar a Deus, e Senhor, qual é a direção que o Senhor me dá, o que o Senhor quer que eu dê ao Senhor, para que lado eu devo ir, o que eu devo fazer. Você vê que direção é direção. Ele recebeu uma direção, para ir no mar, jogar o anzol, e o primeiro peixe é abrir a boca e encontrar dinheiro lá. Quando Deus quer fazer, não tem impedimento. Nada pode impedir o agir de Deus. As coisas fluem. Tem uma saída para cada questão. Quando Deus quer agir, existe uma saída. Mas em Deus, com a direção dele. E onde às vezes você nem imagina, nem espera, ele tem. Ele abriu uma porta, não importa qual. Essa situação foi uma porta para resolver um problema. Não importa qual. Essa foi uma porta. Exatamente isso. Quando Deus quer abençoar, Ele abre uma porta, não importa de que maneira, Ele tem suas formas. Vai lá, na boca do peixe é dinheiro. Então, às vezes as pessoas ficam lá, eu não sei o que fazer, como você não sabe? Você deveria saber, buscar Deus. Porque em Deus tem sempre uma saída, tem sempre um meio, Ele sempre vai te dar uma direção, Ele vai te dar uma saída. Isso é bênção. Vamos para Lucas 5:1-7. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas ou profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Na Almeida Corrigida diz: mas sob a sua palavra eu vou fazer o que o senhor está dirigindo. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se.
Quando se fala rasgar-se, mostra que eles não estavam preparados para viver coisas grandes. O sentido disso é eu querer na minha vida, às vezes algo a mais, mas nem sequer me preparar para aquilo. Talvez eles nem pensassem que um dia poderiam ir tão longe, como muitas pessoas, ou outras, até pensam, mas não se preparam para aquilo. Começaram a rasgar-se, então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Uma das coisas que eu acho importante aqui, uma multidão se comprimia na praia, de todos os lados, para ouvir a palavra. Não tinha banco, não tinha estrutura nenhuma. Jesus subiu num barco, por isso quem quer ouvir a palavra, não tem ladainha, e quem quer pregar a palavra, também não tem ladainha. Até em cima do barco, você pode pregar e fazer um trabalho extraordinário. Às vezes eu vejo gente reclamando disso, daquilo, eu penso, Jesus pregou em cima do barco. Não, ele pregou em tudo quanto é lugar. E nenhum era luxuoso e grandioso, e o povo era abençoado, tinha vida transformada. E quem quer ouvir a palavra de Deus, se comprime na praia, onde for, Jesus sobe no barco, que é o seu púlpito, o púlpito do Senhor naquele momento foi o barco, e ele pregou a palavra, o barco do Pedro, que estava cansado, tinha se frustrado uma noite inteira de fracasso, mas enquanto ele emprestou, aquele tempo que ele cedeu o barco dele para Jesus, ao invés dele tomar o café da manhã dele, que ele devia estar exausto, ele estava ouvindo a palavra. Ele estava ouvindo a palavra. E é interessante que ele cedeu o barco dele. Você vê que você planta uma boa semente, você tem um retorno positivo sempre. Sempre. Quando Jesus terminou de pregar a palavra, ele disse, vamos para onde as águas são mais profundas. Ele disse para Jesus, Jesus, eu trabalhei a noite inteira, nós trabalhamos a noite inteira, não tivemos sucesso, não tem peixe aí nesse mar. Não tivemos sucesso algum. Você vê que aqui é onde muitas pessoas quebram a cara mesmo. Elas não querem abrir mão da sua experiência, do seu... daquilo que elas sabem, daquilo que elas até já viveram. Eu tenho experiência em pesca, eu tenho a experiência de uma noite inteira de frustração, eu tenho a minha experiência, então, eu vou ficar com a minha experiência, eu vou ficar com aquilo que eu sei. Mas ele foi humilde naquele momento e disse, mas por que o Senhor está falando? Eu vou. Você vê o que é você ouvir a palavra de Deus na sua vida, você ficar com a palavra. E abrir mão daquilo que você sabe, mas eu estudei, eu entendo mais do que você. Não, eu tenho muito mais cultura, muito mais inteligência, eu sei. E depois, nessa área, eu já fiz, não deu certo. Não, você não pode discutir esse assunto comigo, porque eu conheço mais do que você. Você vê que quando uma pessoa, ela realmente se despe, ela se veste da palavra. Ela fica com aquilo que o Senhor está falando. Ele disse, eu me esforcei, eu me frustrei, não deu certo. Mas porque o Senhor está falando. Então, onde eu quero pegar aqui? A palavra. Sobre a sua palavra, eu vou porque o Senhor está falando. Eu vou em cima da sua palavra. Alguns não estão agindo em cima da palavra. Ainda estão colocando o seu jeitinho pessoal, a sua pitada pessoal. Não é falta de Deus falar. Deus dá uma direção, a pessoa vai lá e continua sendo a mesma. Eu vejo gente dando a desculpa que é uma maldição, é isso e aquilo. Maldição nada. A maldição é do pecado, a maldição é da dureza. É do orgulho, é da arrogância, que acaba de arrumar um emprego e age da mesma maneira estúpida que agiu da outra vez, que começa a ganhar um dinheiro, já começa a agir errado da mesma maneira que agiu das outras vezes, que não quer abrir mão da sua linha de pensamento, não quer abrir mão do seu jeito de ser. Então fica muito mais fácil ficar culpando
todas as questões externas, do que simplesmente parar e pensar assim, peraí, eu estou repetindo erros. Eu vou na igreja, eu abro a Bíblia, eu ouço a palavra, mas eu não sou capaz de abrir mão do meu orgulho, da minha arrogância, da minha preguiça espiritual. Eu não sou capaz de abrir mão do meu jeito, é meu jeito, é meu jeito. Para algumas coisas, você vai ter que mudar seu jeito. Se a palavra de Deus vem e te confronta e diz, não, isso está errado, então não venha me arrumar desculpa, que é o seu jeito. Se livre desse jeito enquanto você tem tido oportunidade. E faça do jeito de Deus. Sobre a sua palavra eu vou. E quando foi, no mesmo mar em que eles haviam se frustrado um monte, uma noite inteira de frustração, no mesmo mar, eles pescaram tanto, foram tão abençoados, abundantemente abençoados, que eles nem tinham preparo para aquela abundância toda. Então, a solução estava, onde estava a solução para a vida deles? Porque, preste atenção, algumas pessoas acham, por isso que eu não vou parar de falar contra a fé customizada. Porque quando você vende uma fé customizada para as pessoas, você dá a elas a ideia que você está vendendo uma solução. O sujeito acha que porque ele comprou aquele brinde tal, aquele azeite miraculoso, que passou por não sei quantas prensas, ele comprou aquela água que juntou todas as águas, quase que... Então, ele acha que é aquilo que vai mudar a vida dele. É aquilo. E aí as pessoas vão dando nome às coisas. Sabe? Eu não vou dar aqui, porque senão fica... As pessoas vão dando nomes às coisas para comercializar. E aí todo mundo sai nessa ideia, eu estou comprando uma solução para a minha vida. Você não compra a solução. Você pode fazer o que você não compra a solução. É impossível você comprar uma solução. Você não compra uma bênção, não adianta barganhar com Deus. Você obedece. Você faz o que você tem que fazer. Você se submete. Você dá a Deus, não é uma igreja, você não dá a ninguém, você dá a Deus. Tudo que você faz é para Deus. Inclusive, o que eu preguei ontem, você está fazendo às pessoas, você está fazendo a Deus. Inclusive, tem um versículo que diz assim, quem dá ao pobre, a Deus empresta. Está escrito assim, quem dá ao pobre, a Deus empresta. Então, quando você faz pelas pessoas, você não tem que esperar receber de ninguém. Você vai receber de Deus. Por isso que você não tem que ter... Inclusive, quando uma pessoa não dá o que você esperava que ela desse, que você acha que ela deveria te dar, às vezes, você tem que ver de um outro ângulo. Às vezes, foi Deus. Eu tenho coisas na minha vida, que eu olho lá atrás, quando não tinha... a revelação da palavra como eu fui adquirindo ao longo dos anos, você fica cego às vezes. Você acha que quando alguém não fez o que você queria, você só enxerga aquela pessoa, você não consegue ver que às vezes é um agir de Deus e Ele usa. Às vezes aquela pessoa, se ela desse a você, ia te afundar. Então, Deus barra, endurece o coração daquela pessoa, para não fazer, porque Ele está trabalhando. E você pode ver que na Bíblia, outro dia eu tenho uma palavra, eu fiz um culto inteirinho disso, de pessoas que se metem no meio de Deus, quando Deus está tratando com outra pessoa, inclusive com filhos, você tem que tomar cuidado.
E eu falo isso, tá meus filhos aqui, minhas noras, eu falo isso com eles. Obedeçam a Deus, porque pode ser que chegue um momento que, se Deus quiser tratar com vocês, vocês sabem que, se eu me meter, Ele vai tratar comigo. Então, eu não vou poder tirar vocês da mão de Deus, eu não vou poder defender, eu não vou poder dar a vocês algo que Deus não vai querer dar. Porque se eu der, Ele vai tratar comigo. E se Deus falar comigo, outro dia eu ainda falei isso com meus filhos, falei para eles: filhos, eu quero que vocês agradem a Deus, porque se Deus chegar para mim e falar assim, eu não quero eles aqui, eu não posso ser um Eli na vida, que agradou mais aos filhos do que a Deus. Eu não posso. Mas esse eu estico outro dia, que, se Deus permitir, falamos outro dia. Mais sobre esse assunto, inclusive profundamente sobre isso. Mas eu não posso. E eu venho aprendendo isso. Quando Deus fecha uma porta, não se meta. Mas quando Deus abre, que maravilha, Ele usa quem Ele quer para te abrir aquela porta. Quem Ele quer. Ele faz o que Ele quer. E ainda outro dia eu tive essa conversa com meus filhos, disse: meus filhos cheguem a cada vez mais perto de Deus, etc, etc, porque se Deus chegar num ponto e dizer assim, e eles sabem disso, eu nunca vou me meter, eu vou me colocar entre Deus e alguém, ainda que seja as pessoas que são tão importantes para mim, que mexem diretamente com o meu emocional. Mas uma hora dessa, você não tem emoção, não tem dor, não tem coraçãozinho de mãe. Você tem que deixar Deus fazer o que Ele tem que fazer. E se Eli tivesse deixado Deus fazer o que Ele queria fazer com os filhos, se Ele tivesse agido, a situação, inclusive as mortes terríveis, até a dele, não teria terminado daquela maneira, porque Deus falou antes. Deus falou. Então, quando Deus quer fazer na vida de uma pessoa, Ele faz. É simples. Então, não adianta você rodear e procurar culpados. Não tem culpado. A verdade é que, no final, você roda, você vai encontrar em você todas as respostas. O que você está dando a Deus, o que você não está dando a Deus, o que Deus espera de você, e você não está cedendo para Ele. Quando Deus está trabalhando o nosso caráter, Ele vai nos colocando em situações para nós cedermos para Ele. E sabe o que você tem que ter à disposição de falar para Deus? Uma coisa que, do fundo da minha alma, eu falo com prazer. Mas quando eu comecei a falar isso, não era com prazer. Foi por decisão, não foi uma coisa que eu tinha vontade de fazer. Mas eu comecei a fazer por decisão. Até isso se tornar totalmente vivo, real dentro de mim, graças a Deus. Quer falar para Deus: Senhor, fala comigo o que o Senhor quer de mim. E eu vou fazer. E muitas vezes eu falava assim, e pela minha fé eu digo: eu quero. Porque querer a bênção eu quero. Todo mundo quer. O que nós não queremos é passar por coisas, ou engolir coisas, ou suportar coisas que mexem, que nos incomodam. E às vezes está relacionado a pessoa, às vezes é muito difícil você tolerar uma pessoa, é muito difícil você perdoar uma pessoa, é muito difícil você se humilhar diante de uma situação, você suportar uma coisa que lá dentro de você, você pensa: Senhor, não tem sentido, eu mesma, Deus já me fez tolerar coisas, de eu falar para Ele: Senhor, mas isso não tem sentido. E Deus fala para mim: obedeça. E de eu tentar fazer a minha defesa diante de Deus: ó, meu Senhor, mas isso não tem sentido, não me apoie nada nisso, isso aqui não tem sentido, aquilo lá não vai me ajudar em nada, mas me atrapalha, rouba de mim vitórias, rouba alegria, rouba paz, rouba tudo. E Deus: obedeça. Senhor, mas não tem sentido passar por isso ou tolerar isso. Obedeça. E o que você tem que fazer? Obedecer. Parar de achar que você sabe mais do que Deus.
mas fazer aquilo que o Espírito Santo falou ao meu espírito. Cléo, eu tenho informações que você não tem. Tanto eu repito isso para você sempre. Deus tem informações que você não tem. Então, nós precisamos dar crédito a Deus, dar um voto de confiança a Deus todos os dias da nossa vida, confiar no que Ele fala, porque tudo que Ele faz é perfeito, ainda que naquele momento você não consiga ver nenhuma perfeição naquilo. Então, voltando aqui, no mesmo mar, em que ele havia se frustrado uma noite inteira, agora, obedecendo a palavra do Senhor, foram tão abençoados. Bom, nós começamos falando que até os que chegaram depois, eu peço de verdade que voltem e vão ouvir essa reunião na íntegra, desde o início, porque tem coisas importantes no início para você. Mas voltando, ele precisava de dinheiro para pagar o imposto. Às vezes a pessoa precisa de dinheiro para pagar uma conta, para pagar uma coisa. Você vê que se Deus quer abrir uma porta, Ele abre, onde você nem espera. É de forma inusitada. Quando? Que talvez o Pedro ia imaginar que ele viveria um milagre daquela forma. E aqui, no mesmo mar em que ele se frustrou, quando que ele poderia imaginar que ele ia voltar assim com tantas bênçãos, tantas, que eles não estavam dando conta, eles não tinham estrutura para tanta bênção. Eles não tinham. E aqui, João 21, 1 a 11. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito, não foi do lado esquerdo. Do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Diga 90 metros. Da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Jesus preparou o café da manhã deles. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes, embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Isso mostra um preparo para coisas maiores na vida deles. Dessa vez a rede não se rompeu. Já tinha redes mais potentes. Eles tinham tentado pescar a noite inteira, nada. Agora, no raso. Era impossível 153 grandes peixes tão grandes, estar a 90 metros da praia. Isso é impossível, isso foi um milagre. Mas quando o Senhor falou: jogue a rede do lado direito, que é um grande problema das pessoas. Deus vem e fala para eles: é do lado direito, elas jogam do lado esquerdo. Deus dá uma direção para elas, elas vão lá e fazem completamente diferente.
do lado direito, no raso, a 90 metros da praia, pegaram 153 grandes peixes. Então eu mostro aqui para você que quando Deus quer abençoar, a bênção, ela vem até você, onde você não achou nada, no mesmo lugar que deu errado, dá certo, de forma totalmente inesperada, inusitada, você vive coisas que jamais passaram pela sua cabeça, você experimenta o poder de Deus. Quando a palavra de Deus é liberada e você obedece, quando você segue na direção que você recebeu, quando você se submete rigorosamente àquilo que você está recebendo de Deus, as coisas fluem onde não dá para fluir, onde não tem como acontecer, acontece. Até na boca do peixe encontraram o dinheiro. No mesmo mar que não encontraram nada, vieram quase que os barcos afundando. No raso, a 90 metros da praia, tinha 153 peixes, grandes peixes, sendo que eles tinham passado a noite inteira e não acharam nada. Do lado direito, no raso, 90 metros da praia. Não tem como isso acontecer, mas quando a bênção de Deus está, as coisas acontecem onde você jamais imaginaria que aconteceriam, que aquilo aconteceria, no lugar onde você nem pensou, de uma forma que você nem imaginou, que um dia aquilo pudesse acontecer, acontece, que você poderia viver algo grandioso ali, você vive. Então, o problema não está em Deus, como eu comecei falando nessa reunião. A questão, alguns continuam procurando respostas no raso. Acontece que alguns continuam levando a vida de sempre, alguns ainda não são dizimistas nem ofertantes. Alguns continuam assentados à roda dos escarnecedores. Continuam mantendo sociedade onde eles acabam compactuando com coisas ilícitas diante de Deus. Continuam mentindo. E a Bíblia diz sim, sim, não, não. Continuam sendo carnais. Continuam alimentando o orgulho, alimentando o ódio, alimentando a vingança. Continuam andando sem integridade. Coisas que você pode considerar mínima, mas se Deus falou com você e te deu direção, haja com integridade em tudo. Aí você vai dizer assim, bispa, eu não acho que a minha vida está amarrada por causa disso, eu não me arriscaria. Se você já ouviu e recebeu direções, não ignore o que você tem recebido. Ontem você ouviu, se você tiver qualquer coisa, alguma coisa, essa alguma coisa pode ser uma coisa que para você é pequena, mas para Deus não é. E quando Deus está realmente trabalhando uma purificação na gente, uma limpeza, não adianta, Ele não vai te promover se você estiver no mesmo nível que muitas pessoas estão. O mesmo nível espiritual, no mesmo lugar que muitos estão. Que também querem ser promovidos, mas não querem ceder para Deus, porque acham que não é bem assim, que não precisa disso, não precisa daquilo, e nessa o tempo está passando, as oportunidades estão passando, e elas estão, ao invés de estarem plantando uma boa semente, elas continuam fazendo igual ao povo de Israel. Numa viagem de 11 dias, levaram 40 anos, e a maioria não entrou. É simples. A disposição está lá. As bênçãos estão lá à sua disposição. Mas não é assim, com estalar de dedos. Ou com blá, blá, blá. Eu agora sou cristão, tenho uma Bíblia. E isso e aquilo. Ou como muitas pessoas acham que estão comprando uma solução através da fé customizada e fazem 1000 coisas e no final das contas
ficam lá frustradas, porque a minha vida não foi. Porque definitivamente me dói pensar a quantidade de pessoas que foram, ao invés de cristianizadas, customizadas, estão aí gemendo em algum lugar e já pagaram verdadeiras fortunas para serem abençoadas, para ficarem ricas, para serem curadas, para terem a família restaurada. E na verdade, tudo que elas deveriam fazer, talvez não estão fazendo. Quer ter um relacionamento com Deus e obedecer a Deus radicalmente, extremamente obediente, como foi Jesus. É ser extremamente obediente. Obediente. Leia o que está escrito no livro. Isso, faça. O que está escrito no livro? Isso, faça. É isso. É sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Não, não. É perdoar, perdoar. É ser humilde, completamente humilde e dócil, serei. É me calar? Calo. É me submeter a coisas que a minha carne não quer, mas é vontade de Deus, vou me submeter. Renovar minha mente, trocar meu coração, andar em retidão. Nas mínimas coisas, eu já ouvi. Nas mínimas, as mínimas, aquelas que para mim é mínima, mas eu ouvi de Deus, que eu devo ser íntegro. Eu sou cristão. Por onde eu passar, eu tenho que levar luz e não trevas. Eu disse a você aqui, Deus pega a sua obediência e transforma em bênção. O diabo pega a sua desobediência e transforma em maldição. Então, viver a glória de Deus você pode, mas é em cima da sua palavra, em cima das suas direções, porque aquilo que você precisa você vai encontrar em Deus, no seu relacionamento com Deus, através de uma construção firme na rocha, em Deus. E aquilo que você nem imagina, meu Deus, eu preciso de vitória. Obedeça a Deus, ouça o que Ele está te falando. Faça como Pedro. Vai lá, lança o anzol. Pega o primeiro peixe. Tem dinheiro lá dentro. Eles precisavam de dinheiro para pagar um compromisso, para pagar um imposto. Você tem. Às vezes, o seu peixe pode ser tanta coisa. Um negócio, um dinheiro que entra sem você esperar. Pode ser tantas coisas. Um benefício que você recebe sem esperar, uma bonificação. Não sei. Acontece que quando Deus quer abençoar, quando que o Pedro poderia imaginar que na boca de um peixe ele ia achar o dinheiro para pagar um imposto? Mas o Senhor disse, vai lá e faz assim. Ele obedeceu. Quando que o Pedro poderia imaginar que no mesmo mar que ele tinha sofrido uma noite inteira frustrações N, ele voltaria com outros barcos, assim, quase que afundando de tanta bênção? Quando que eles poderiam? Eles estavam ali no raso. Tanto é que eles puxaram a rede dali, porque está no raso a 90 metros, que eles encontrariam 153 grandes peixes ali do lado direito. No raso, no lado direito a 90 metros. A bênção está aí. Está aí para você. Essa palavra é para dizer a você que a bênção está aí. Está igual alguns já estão igual a Agar, já pedindo a morte e se entregando à morte, e a fonte está diante deles. Eu vou desistir, eu não aguento, mas a fonte está diante de você, Agar. E Deus já tinha falado com ela, como é que ela pôde esquecer tudo que o anjo falou com ela já no início da sua gravidez? Que o Senhor ia preservar a vida, que ia fazer dele, o filho dela, uma grande nação, porque era filho do Abraão. As pessoas esquecem o que Deus fala com elas. Quantos de vocês já ouviram várias vezes tudo que Deus tem com você, e aí quando é pressionado numa área, pronto, esquece tudo, fala besteira e desespera, e a fonte está diante de você. Mas às vezes a incredulidade
cega. O espírito da Agar não deixou ela ver que tinha uma fonte diante dela. Do lado direito ali do barco, eles pegaram 153 grandes peixes. No mesmo mar em que o menino, o Pedro tinha pescado, se frustrado a noite inteira, trouxe barcos quase que afundando de peixe. Nós precisamos pagar um imposto. E dinheiro? Vai lá no mar, joga um anzol, pega o primeiro peixe, tem dinheiro dentro da boca dele. Esse peixe pode ser tanta coisa. Esses 53 grandes peixes do lado direito, aqui no raso, mostra que está aí, está à mão. Eu tenho certeza que Deus está dizendo, a tua vitória está aí do seu lado direito, aí no raso, é só pegar. Está aí. E você precisa parar de procurar fora e ver o que está aqui, o que Deus está requerendo de você, para que você desfrute de tudo isso, que é muito. Deus está falando de vitória. Ele está deixando claro, desde o início dessa reunião, mostrando a você como é que você vive vitórias. Por isso que eu quero que os que chegaram depois, por favor, ouça a reunião do início, porque toda a direção dessa reunião mostra para você o seguinte: Deus quer te abençoar, está pronto para fazer, está aí, já está preparado, está à mão. Não é essa coisa complicada que parece, para você que está vivendo, parece o fim do mundo, que não tem jeito, algumas coisas, está distante de você, e Deus está dizendo, não, está aí, está à mão. Dê o que eu quero, e eu vou dar o que você precisa. Coloquem-se em pé, por gentileza. E vamos orar a Deus agora. Eu creio que a oração que você tem que fazer é exatamente essa. Por tudo que você ouviu, aprendeu. É essa. Senhor, abre meus olhos. Senhor, me dá direção. Senhor, eu estou pronto para ouvir. Estou disposto. Eu estou disposto. Eu vou me submeter. Então, Senhor, agora abra o meu entendimento, abra os meus olhos porque eu não estou vendo, me dá a clareza de tudo que eu não estou conseguindo absorver, ver na minha vida. Vamos, fale com Deus agora e Ele vai te ajudar. Ele vai revelar, Ele vai te direcionar, Ele vai fazer, Ele está disposto a fazer, Ele vai fazer, tem saída, a saída está aí. Alguns estão aqui, o que eu quero mostrar para você, que o que você acha que é um bicho de 7 cabeças, é o fim, está difícil, não tem jeito, não tem saída, o Senhor está dizendo, está mais fácil e simples do que você imagina. Muito mais. Então por que amarrou e está tudo tão impedido? Procure, para de culpar o fulano de tal, é o negócio e tal. Isso tem a ver com você, o que Deus está exigindo de você, o que Deus está requerendo de você. E eu vou dizer uma coisa, não vem alguém me dizer, não, eu não sei, olha, eu acho difícil. Porque Deus coloca dentro do coração da gente aquilo que Ele quer da gente. Deus coloca. Deus coloca. Alguns, o Senhor já falou, você é arrogante, você é orgulhoso, você precisa se livrar disso. Você precisa se humilhar. Você vive remoendo coisas. Você é apegado a coisas que eu já falei para você, você tem que se apegar a mim. Então, às vezes a pessoa fica lá, eu não sei, eu acredito que Deus colocou já no seu coração o que você tem que fazer, o que Ele quer de você, mas talvez você vá passando por cima, você ignora, ou você sai daqui naquele momento, depois vai se envolver com outras coisas e deixa passar, e vai deixando.
Só que também as suas coisas continuam travadas. Quando Deus está nos moldando e mudando o nosso caráter, cada dia Ele vai exigir. Às vezes você fala algumas coisas que Deus chega num ponto e diz assim: não é mais para você falar sobre isso. Não toca mais nesse assunto. Não fala mais sobre isso. Não aceita mais esse tipo de conversa. Não se assenta mais com esse tipo de gente. Não haja mais dessa maneira. Para com isso. Cada um tem seu sonho na vida. E como Deus falou ontem, alguns já foram bastante, viveram, mas agora chegou num ponto que parou, e você tem um sonho que não foi realizado, que você, meu pai, mas por quê? Mas Deus está usando esse sonho para trabalhar com você. Tem um ponto da sua vida aqui, você está esperando outras situações fluírem, elas não estão. Então Deus vai falando com a pessoa. Eu estou esperando. Eu gosto de lembrar algo que eu de vez em quando eu falo. Às vezes as pessoas acham que elas estão esperando por Deus e Deus está esperando por elas. Eu estou esperando por Deus, e Deus está dizendo: eu estou esperando por você. Sou eu que estou esperando, não é você que está esperando por mim, não. Eu estou esperando por você. Estou esperando você dar a mim o que eu preciso para fazer o que tem que ser feito. Você quer tantas coisas de mim, mas você não quer se moldar, não quer ceder. E não adianta. Você quer ser feliz? Troca o orgulho pela paz. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Sei o que eu estou dizendo. Quanto mais obediente, mais paz, mais feliz você será. Mais realizado você será. Se for preciso desaprender e aprender, tenha humildade para isso. Passar por cima de você, sabe? Faça o que for preciso e faça o que Deus espera, porque o que você quer, Ele quer te dar. Está aí. Ele vai fazer, Ele está te dizendo nessa reunião que Ele vai fazer. Toda essa direção dessa palavra é para mostrar a você que não está difícil como parece. Ele pode mudar radicalmente, de um momento para o outro, essa situação. Mas primeiro você tem que dar a Ele o que Ele quer. E é na obediência, porque ninguém compra a Deus. E assim, você pode ser encorajado, ajudado com orações, com isso, aquilo. Mas a sua vida vai mudar através de decisões, de atitudes, de passos de fé, na direção que Deus está esperando. Ó Espírito Santo, eu oro para que cada um esteja se vestindo dessa palavra, que essa mensagem esteja mudando radicalmente a visão interior de cada pessoa. Cubra cada uma com teu sangue, Senhor, e ajuda a receber a direção, a visão, a revelação. Ajuda agora, que cada um se vista dessa mensagem e que receba nesse momento a direção, meu Deus, que precisa, Senhor, e que tenha força para praticar, a força para fazer, que se submeta àquilo que o Senhor já colocou no coração. Vai abrindo os caminhos de cada um, Senhor. Senhor, vai abrindo portas. O Senhor vai entregando nas mãos de cada um o que cada um que está aqui tem esperado. Dá vitória ao teu povo. Eu oro por vitória, porque se o Senhor não fizer, quem vai fazer? Se o Senhor não socorrer, quem vai socorrer? O Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia. Socorre o nosso povo, Jesus. Responde a cada um agora.
Eu não sei o que cada um está falando com o Senhor, o que acontece no coração, no íntimo, na vida de cada pessoa que aqui está, mas eu sei que o Senhor conhece em detalhes, e eu oro para que o Senhor venha agir na vida de cada pessoa que está aqui. Vamos, fala com Deus e Ele vai te responder. É dia de vitória, é dia de milagres. Deus vai mostrar a você. Ele pode fazer. A sua vitória está aí. Não está, para você parece tão distante, tão complicado, talvez tão impossível. Deus está dizendo: não, eu posso fazer, está aí, muito mais simples do que você imagina. Senhor, ajuda cada um a chegar até o que o Senhor quer, no ponto que o Senhor quer, entregar o que o Senhor espera. Vem, faça a obra, meu Pai. Manifesta com poder na vida de cada um aqui agora. O Senhor está deixando bem claro que o Senhor pode operar, restaurar, restituir, reconstruir, trazer o que não existe, livrar de situações, exaltar, promover, mudar radicalmente. O Senhor está dizendo: eu posso e eu vou fazer. Seja lá o que você precisa, eu tenho para te dar, sem complicação, sem toda essa dificuldade. A dificuldade você tem colocado com endurecimento. Eu estou pronto a fazer. Eu sei que o Senhor está dizendo: eu vou te dar. Não desista, porque eu vou te dar. Não recue, porque eu vou fazer. Se aproxime de mim, eu vou fazer. Obedeça, plante a boa semente. Eu vou alegrar o seu coração com alegrias, com vitórias. Eu vou alegrar. A palavra para esse ano é que o Senhor vai encher a nossa boca de riso e vai fazer grandes coisas. Eu sei o que eu estou dizendo. Dê a Deus o que Ele quer. Ele vai encher a sua boca de riso e vai fazer grandes coisas por você. Isso é a palavra de Deus, não é a palavra da Cléo, não é a palavra do ministério, é a palavra de Deus. Dê a Deus o que Ele quer e Ele vai dar a você infinitamente mais. É uma promessa para o seu coração. Ele está dizendo a você hoje, seja lá o que você está vivendo, olha, a direção que eu tenho hoje para dar para você é o seguinte: seja lá o que você está vivendo, eu vou te dar uma grande vitória nesta situação. Eu vou te dar vitória nessa situação. Não precisa pensar que está perdido, que é o fim, que acabou, que não tem solução, que você não vê um meio. Deus está dizendo: eu tenho um meio, eu tenho uma saída, eu tenho um jeito para isso. Dê a mim o que eu estou pedindo a você, e eu vou fazer. Eu vou dizer algo para você pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai cumprir o desejo do seu coração. Tem pessoas aqui que têm desejos profundos, e o Senhor está dizendo, como diz o primeiro versículo do Salmo 126, vai ser como um sonho. Deus vai realizar o desejo do seu coração. Deus vai realizar. Eu sei que tem pessoas aqui que estão até chateadas, frustradas, estão feridas internamente, porque parece que nunca vão viver o que sonham. E eu digo pelo Espírito Santo de Deus, eu falo pelo Espírito Santo de Deus. Deus está dizendo: eu vou realizar o desejo do seu coração, de uma forma que você nem espera, de uma forma abundante. Eu te surpreenderei com o desejo do seu coração. Aleluia, aleluia. Deus vai realizar o desejo do coração com riqueza de detalhes. Deus vai fazer. Deus vai te colocar na terra. Deus vai te promover. Prepare redes fortes para sustentar todos os peixes que Deus vai te dar, para elas não se rasgarem. Ambicione coisa alta mesmo. Se
Se você sonha com a promoção numa grande empresa, deseja ir para o cargo máximo, Ele vai te pôr. Só depende de você. Você talvez, o teu sonho é outra coisa, talvez é financeiro também, é a casa, é o carro, Ele vai fazer. Ele vai fazer, mas talvez o teu sonho é de ter um filho. O teu sonho é de ter um relacionamento, uma família, se casar. Eu não sei, cada um tem um sonho. É de ver um filho liberto de um vício. É de ver os filhos com a vida totalmente restaurada. Eu não sei, cada um tem uma situação na vida que sonha que seja resolvida. Talvez conflitos que você tem que não conseguiu se libertar, que talvez você tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem paz. O Senhor está dizendo, seja o que for, eu vou fazer. Eu vou fazer. Às vezes você está prestes a desistir de um emprego, está prestes a desistir de um relacionamento, está prestes a desistir de algo, está prestes a desistir de coisas, e o Senhor, ao contrário de desistir, Ele diz, resista, e dê a mim, faça a experiência, me obedeça, e eu te surpreenderei. Mas o que o Espírito Santo me fala para afirmar para você, porque eu sei que tem gente hoje aqui, pelo que eu recebo do Espírito Santo, um coração muito apertado por suas questões, que parece que o seu sonho não vai ser realizado. Vai ser, com riqueza de detalhes. Deus vai cumprir o desejo do seu coração, Deus vai realizar o seu sonho, Deus vai dar a vitória que você sonha na vida. Deus vai fazer na sua vida muito mais do que você imagina. Ele vai. Então, corra para Deus, se lance nos braços do Espírito Santo e deixa Ele agir, porque Ele está aberto a agir. Ele vai fazer. Aleluia. Pode confortar, eu creio que Deus conforta o seu coração para dizer, continue seguindo confiante, dê a mim o que eu quero, porque na sua vida, não se preocupe, eu vou fazer. Eu estou com você. Deus vai cumprir o desejo do seu coração. Estenda a tua mão para a direção onde você precisa que Deus haja, e já agradeça pela ação de Deus lá. Agradeça pela ação de Deus lá. Oh, meu Deus, meu Salvador, visita lá, rua tal, número tal, situação tal, questão tal. E Senhor, visita e derrama da tua bênção lá. E eu agradeço ao Senhor por toda a obra maravilhosa que eu sei que está fazendo. Eu agradeço, Senhor, por toda a obra gloriosa, maravilhosa que está fazendo. Obrigada, Jesus, porque o Senhor falou comigo, confortou minha alma, e eu saio daqui seguro, garantido, abençoado, confortado, porque sei que está na minha vida. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Meu Deus querido, que alegria, meu Pai, poder saber e ver a sua grandeza. Oh, meu Deus, é maravilhoso andar com o Senhor. Passa do teu sangue sobre o teu povo, conforta corações, levanta, fortalece. Oh, meu Deus, anima, restaura completamente. Oh, Senhor, vai fazendo a sua obra, essa obra está extraordinária. Eu concordo com todas as orações que foram feitas, todas as mudanças, Senhor. Eu concordo com todos os milagres e realizações extraordinárias, essas transformações extraordinárias, meu Pai. Eu concordo com todas as respostas. E ligo aqui na terra todas essas vitórias para que sejam ligadas no céu.
E desligo aqui na terra todas as situações adversas para que sejam desligadas no céu. E que as vitórias que essa pessoa espera sejam ligadas agora no céu. Talvez, meu Deus, alguém que ainda teme o futuro, teme o amanhã. Eu creio que há pessoas que ainda estão com medo do amanhã, com medo do futuro. E o Senhor está dizendo: eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você espera. Toma posse disso agora, para temer o amanhã. Não temo o amanhã. Deus está dizendo: não temo o amanhã, não temo o futuro, porque os pensamentos de Deus para você são pensamentos de paz, para dar a você um futuro, para dar a você dias abençoados. Se você agradar o Senhor, você não vai viver, pelo menos é o que o Espírito Santo me diz para esta noite, para os que estão aqui. Se você obedecer ao Senhor, você não vai viver nenhuma tragédia, você não vai viver nenhum fracasso, você não vai amargar a derrota. Se você obedecer ao Senhor, você terá batalhas como todos até o fim da existência terão, todos terão, mas você não vai fracassar. Não precisa ter medo da miséria, ter medo da vergonha, ter medo, não tenha medo. Só como a Bíblia está dizendo, e ainda li outro dia no Dia das Mães, você pode sorrir para o futuro. Plante a boa semente, porque Deus não tem isso para as pessoas que estão aqui, ou talvez também nos acompanhando, para esta reunião de segunda-feira. A palavra é essa, e se você segurar, é um presente para a sua vida. Da mesma forma que Deus disse para Agar que Ele não tinha tragédia, derrota para ela, e que Ele ia cuidar dela, do filho até o fim, e dos descendentes dele. Também hoje você não pode esquecer do que Deus está dizendo, porque Agar esqueceu. Deus não tem um futuro de derrota para você. Você vai enfrentar batalhas, mas não será derrotado. Você tira o olhar dos gigantes, enfrenta o que tiver que enfrentar, plante a boa semente, porque Deus sempre te dará vitória. Elimine o medo. Alguns aqui estão com medo de situações, de medo, mas Deus está dizendo: só depende de você, só depende de você. Você não tem que viver com medo, porque se você me obedecer, você não será frustrado, você não será derrotado, você não terá um fim derrotado. Não precisa fazer planos de derrota, porque você não terá nenhuma derrota. Se você me obedecer, eu vou restaurar a sua casa, eu vou restaurar a sua vida, eu vou cuidar dos seus descendentes. Se você me obedecer, eu vou te manter em perfeita saúde, ainda que a doença chegue, eu vou te curar. Você terá um fim glorioso. Você não vai morrer de uma doença incurável. Você não vai ver um filho destruído. Não faça planos para nada disso, porque isso não vai acontecer se você correr para Deus e obedecê-lo. Ele está dizendo para esta segunda-feira que este mal não virá sobre você. Não virá. Não virá. E o que estiver torto, Ele vai endireitar. O que estiver áspero, Ele vai aplanar. E o que estiver seco, Ele vai fazer brotar a nascente na terra seca, que eu adoro repetir isso. Ele vai te honrar. Tudo o que você tem que fazer é obedecer a Deus. Se você obedecer a Deus, todas as promessas de bênçãos virão sobre você. E você vai viver. E os seus passos serão firmados. E você vai viver a glória de Deus. E Deus vai firmar os seus passos na terra, como diz em Isaías 26. Seus passos serão firmados na terra.
Quando você se for, saberão que você esteve aqui. Vamos. Obedeça a Deus. E agradeça a Deus por todo o trânsito horroroso que você pegou e as dificuldades. Porque eu não sei o que Deus tem amanhã e nem quarta-feira, mas sei o que Ele tem para hoje. E eu agradeço a Deus porque eu estou dentro dessas liberações de bênçãos. E todos os meus estão aqui também para receber essas liberações de bênçãos. Obrigada, meu Deus. Quando o diabo quiser atormentar a sua mente, diga: diabo, eu já recebi de Deus toda a direção para a minha vida. Diabo, você não vai dominar e me enganar. Eu não acredito nas suas mentiras. Eu não vou esperar derrota, porque o que Deus tem para mim é vitória. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.